Olá, bem-vindo ao nosso curso de Excel para investidores, tá? Este curso, além de ensinar o básico do Excel, ele é dirigido para aqueles que querem saber um pouquinho mais sobre a matemática financeira. Tá? O curso ele é bem denso, bem complexo, bem completo também. Quem quiser usar esse curso para estudar para concurso, para as provas, ou até para o vestibular, ou até mesmo principalmente os concursos, né? Principalmente do Banco do Brasil e do Banco Central, a matéria é bem completa. Tá? Bom, vamos falar nessa primeira aula sobre juros simples e juros compostos. Tá? Vamos primeiro falar sobre juros simples. O que é o juros simples? Há quem diga, é o famoso juros simples ou que não tem juros sobre juros. Ou seja, que o juro gerado não é incorporado ao capital. Pode ser essa definição, sim. Pode ser essa definição. Mas existem situações em que o dividendo, a rentabilidade é um juro simples. Como, por exemplo, você aplica o dinheiro no imóvel e todo mês recebe um aluguel de R$500. Você compra lá um imóvel de R$100 mil lá no interior e aluga por R$500. Como todo mês você recebe aquele dinheiro, no final do ano, o que você teria? Você teria os 12 meses vezes R$500. Então, isso é uma situação de juros simples, em que você não tem a incorporação do juro gerado, né, no cálculo dos juros do mês seguinte. Tá? Se você tiver, por exemplo, uma taxa de juros de 10% ao mês, então você investe R$100 no primeiro mês, você recebe R$10 de juros. Se for juros simples, no segundo mês você vai receber R$10 também. Agora, se você reaplicar esse dinheiro, né? Então, no primeiro mês você tem R$100, no segundo você incide sobre 110, aí já é juros compostos. Tá? No Brasil, devido à nossa cultura inflacionária, não se usa praticamente o juros simples aqui no Brasil. Então, o juros simples fica restrito àquela situação em que você tem o saque mês a mês ou período a período e não há acumulação de juros para o cálculo dos novos juros. O juros se refere, tá? Ele tem como base de cálculo sempre o capital principal do início da aplicação. Tá? Vamos aqui para a tela, né? Aqui do Excel, né? Ó, juros simples. Os juros não são incorporados continuamente no montante. Não há sobreposição, não há juros sobre juros. Tá? Importante, a taxa tem que ser em decimal. Tá? A taxa tem que ser em decimal. Essa planilha ficará disponível na seção dos alunos. Tá? Então, vamos chamar de J de juros, C de capital, I de taxa e T de tempo. Tá? Juros, capital, taxa e tempo. As fórmulas para o cálculo de juros é essa daqui. Juros é igual a CIT, né? Juros é igual a CIT. Né? E o que é um montante? O M. O montante é o valor que você tem somando os juros, né, com o capital inicial. Juros com capital inicial, você vai ter um montante. Ou seja, montante é igual a capital mais juros. O montante também pode ser capital, que multiplica 1 mais I vezes T. Como esses juros aqui é C e T, colocando C e T aqui no lugar, né, e deixando o C em evidência, teremos montante é igual a C, que multiplica 1 mais IT. Né? Importante nos juros é que quando você tem a taxa, você tem que converter sempre a taxa para a sua unidade de temporal. Tá? Então, se você tem ao mês, para você chegar à taxa ao ano, você multiplica por 12. Veja bem, no juros simples, a multiplicação ela é simples e a divisão também. Então, se for juros ao ano, eu quero por mês, eu vou ter, basta dividir por 12. Né? Ao dia, né, os juros ao dia para o ao mês, você multiplica por 30 e vice-versa. Bom, quando a gente fala juros ao dia, tem gente que começa a rir, principalmente os mais jovens, né, que não pegaram a época da hiperinflação brasileira. Antes do Plano Real, o dinheiro derretia na mão, então fazia sentido falar juros ao dia. Né? Bom, aqui, né, eu preparei uns problemas que fica fácil de ver qual que é a aplicação disso. Né? E aqui eu dei um exemplo, né, de um capital, né, de 4 mil, eu tenho uma taxa de 2%, né, e um tempo de 50 meses, 50 unidades.
Né? Então, aí, para a gente calcular qual que é os juros, né? Aqui tem os problemas, ó, dado o capital, a taxa e o tempo. Capital, taxa e tempo. Então, pode ser em meses, aqui a taxa em decimal e o capital inicial, calcular os juros e montante. Então, juros, né, vai ser isso daqui, eu deixei aqui embaixo a fórmula. Juros é igual a capital I vezes T e montante é igual a capital mais juros. Né? Se for fazer, a gente teria que fazer o seguinte. Né? Deixa eu apagar aqui. Né? Então, ó, juros é igual. Né? Então, você vai colocar aqui, né, o capital, a taxa, o juro. E o que seria os juros? Os juros é igual. A fórmula dos juros é CIT. Esse é o C, esse é o I e esse é o T. Então, isso vai ser igual a, isso é igual a C vezes, né? O vezes é o seguinte, né? É esse asterisco que geralmente está na parte de cima da tecla 8. Vezes I, né? Vezes T, CIT. Então, você vai ter isso daí. E quem que é o montante, né? Observa aqui, né? O montante, quem que seria? É o capital mais juros. Então, deixa eu tirar aqui, né? Então, é igual ao quê? Capital mais juros. Quem que é o capital? É esse cara aqui, mais esse cara aqui. E aí pronto, está a sua planilhinha, né, que permite você calcular a partir do capital, da taxa e do tempo, os juros e o montante. Vamos mexer aqui no capital, suponha que o capital fosse 10 mil, né, ó, vai aumentar, né, os juros vai aumentar, vai ser 10 mil, montante 20 mil. Vamos mexer aqui na taxa, 3%. Bom, 3% seria 0,03 em decimal, então vai dar 15 mil. E se o tempo for 120 meses? Então, você vai ter 36 mil de juros e um montante de 46 mil. Você vê que esse fator tempo vezes a taxa, ele é mais preponderante no resultado do que o próprio capital. Um tempo longo a uma taxa alta faz com que o montante seja alto. Bom, um outro problema que você pode ter é, você já tem os juros, dado os juros, o capital e o tempo, eu quero calcular a taxa e o montante. Então, juros, capital e tempo. Bom, se eu pegar aqui essa fórmula, juros é igual a CIT, eu passar dividindo as coisas, eu vou ter que a taxa é igual capital sobre o tempo. Então, é igual, taxa é igual que juros sobre capital vezes o tempo. Passa o C e o T aqui para baixo, juros sobre CT é igual a I. Então, você terá aqui taxa é igual a juros sobre capital vezes o tempo. Então, aqui, essa célula aqui, deixa eu tirar essa célula aqui, então isso aqui vai ser igual ao quê? I é igual a J, que é os juros, dividido por capital vezes o tempo. Aqui é bom a gente colocar o parênteses, né? Para que a máquina entenda exatamente o que você está querendo fazer, para ele não primeiro fazer a divisão, depois fazer a multiplicação, então vai ficar 2,5%. E o montante é capital mais juros. O montante fica fácil, já estava aqui, né, igual a capital mais juros. Ó, a célula C17, né, C17 com a D17. Agora, um outro problema, dado o montante, você já tem o montante, o capital e a taxa, calcular o tempo. Montante, capital e taxa, calcular o tempo. Então, se eu tiver um montante, o capital, eu posso calcular os juros e depois substituir nessa fórmula. Ou eu posso utilizar essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui ela já está demonstrada assim. O tempo aqui seria, passa para cá dividindo, o tempo vai ser J sobre CI. Né? J sobre CI. Mas quem que é o J? J passa o C para cá, fica M menos C. Então fica essa fórmula aqui. Né? Tempo é igual a montante menos capital sobre capital vezes o juro, vezes a taxa. Então, isso daqui vai ser igual ao quê? Montante menos o capital, abre parênteses, né? Montante menos capital, né? Dividido por C vezes I. Então, é capital vezes, né? O asterisco, o I. Tá certo? Então, vai dar 25 meses. Então, vamos brincar aqui. Eu quero um montante de 20 mil. Eu quero um montante de 20 mil. Eu quero começar com 16 mil, com uma taxa de 2%. Quanto que eu preciso de tempo? Vamos lá? Opa, 12 meses e meio, se aqui tiver a taxa em mês. Né? E se a taxa for menor? Preciso de 25 meses. E se a taxa for monstro, 20%? 1,25 meses. Então, aqui vamos colocar aqui 100 mil, por exemplo.
100 mil, né? E aqui 20 mil. Olha, o tempo só 20 meses, você conseguir 20% ao mês, né? Agora, se conseguir 2% ao mês, 4% ao mês na bolsa, por exemplo, você vai precisar de 100 meses. Então, no caso aqui, o mais preponderante vai ser o quê? A taxa vezes o tempo. Claro que o capital é importante, tá? Pode tirar da tela, Gabriel. Agora vamos falar, né, ainda aqui no módulo 1, vamos falar sobre juros compostos. O que é esse tal juros compostos? É o que quebra os devedores, né? O que é o juros compostos? Definição de juros compostos, mecanismo criado para quebrar os devedores, né? Mas ele também pode enriquecer o investidor, né? Tem uma frase, né, do Einstein, eu não tenho certeza se o Einstein que falou isso, mas ele disse que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo, porque no longo prazo, realmente, a função exponencial dos juros ela é feroz, né? Bom, os juros compostos, os juros são incorporados ao novo cálculo. Então, se eu tenho, por exemplo, 10% ao mês, vamos pensar 10% ao ano. Então, no primeiro ano, eu coloco 100 dólares e eu vou receber 110 no fim do primeiro ano. Só que no segundo ano, esses 10% incidem sobre os 110, que é 11 dólares, né? Então vai ficar, a soma no segundo ano vai dar 121 dólares. Então esse tipo de juros, né, é o que mais aplicado aqui, né, no país, né? Ninguém se empresta-se a juros simples aqui no Brasil, é sempre juros compostos, né? Tá? E esses juros compostos, como você tem essa sobreposição, ao longo do tempo faz muita diferença. Tá? Vamos voltar aqui para a tela, Gabriel? Então, né, aqui tem um resuminho, né, juros compostos. Os juros são incorporados, né, ao cálculo dos juros do período seguinte, o famoso juros sobre juros, né? Montante, capital, taxa, tempo. Aqui as fórmulas, né? Montante é igual a capital 1 mais I elevado a T. E montante é capital mais juros. O montante ele é diferente aqui, né, no cálculo, mas o conceito de montante é igual a capital mais juros permanece. Tá? Aqui tem as fórmulas do tempo e da taxa. Olha, infelizmente, essas fórmulas elas são ruins de fazer a demonstração, né? Então eu não vou deixar a demonstração, vou colocar direto aqui. Ele é bem cruel, né? Olha só, né? O log neperiano, né? Você precisa usar o log neperiano para calcular o tempo. É por isso que quando você tenta calcular o tempo ou a taxa em algumas situações, mesmo na HP, por isso que às vezes ele demora muito, porque ele tem algumas funções que são difíceis de fazer, né? Vamos ver aqui, olha só, né? Os problemas. Eu tenho o capital, eu tenho a taxa e tenho o tempo. Esse é um problema básico, clássico, cai em praticamente todos os concursos, né? Então, ó, capital, né, taxa e tempo. Então eu vou vir aqui, vamos ver aqui como é que ficou a célula. Então isso daqui é igual ao quê? Vamos lá. Montante é igual ao quê? Capital, então vou colocar aqui capital. Capital que multiplica, né, 1 mais I, 1 mais a taxa, né, elevado ao tempo, que é isso daqui. Vamos ver se deu certo. É isso aí mesmo. Então o montante deu isso, e isso daqui foi os juros. Os juros é o montante menos capital. É só aplicar aqui na fórmula, né? Agora vamos lá. Eu quero aumentar o capital para 10 mil. Vai aumentar o meu montante. E se eu aumentar o meu tempo aqui, ó? Estava 12 mil, né? Eu triplicar o meu tempo. Opa, já foi para 20. E se for 48? Já foi para 25. Então vamos pensar assim, ó. 10 mil reais aplicados a 1,5% durante 120 meses. Olha, 10 mil deu 60 mil. E durante 20 anos? 356 mil. Bom, são 12 anos, 18 anos são 216 meses. Então vamos lá, ó, 216 meses. Então, seu filho nasce e aí todo mês você deposita lá 10 mil reais aplicado a 1,5% numa operação estruturada. Quando ele tiver 18 anos, vai ter R$ 249.267. E com isso daqui dá para ficar brincando, fazendo simulações de o quanto que você consegue juntar de dinheiro, né? Bom, o montante aqui, né, você tem o montante, o capital e a taxa, que é calcular o tempo, né?
Aqui, olha, ele é bem mais complexo, já deixei a fórmula aqui, tem a fórmula aqui, tá? Montante, capital e taxa. Né? Aqui, se você aumenta a taxa, diminui o tempo. Quanto maior é a sua taxa, menor é o tempo que você precisa para atingir o seu objetivo. Por isso que em operações estruturadas é mais importante você ter uma taxa boa do que você ter um capital muito grande. Se a sua operação ela é boa, pode reproduzir 3% ao mês, por exemplo, né, numa operação estruturada, né, e você coloca, por exemplo, um capital de 10 mil, por exemplo, né, e você quer chegar nos 20 mil, né, dobrar, você precisa só de 24 meses. E aqui um outro problema, né, retratando o montante, capital e tempo para calcular a taxa. Né? O montante, o capital e o tempo, você quer calcular a taxa que precisa para que em 12 meses 4 mil vire 5 mil. Né? Então aqui você tem a fórmula, né? A fórmula aqui foi feita aqui, ó, montante sobre capital, né? Montante sobre capital, né? Esse é o montante, esse é a capital, né? Elevado a 1 sobre T, né? 1 sobre T, 1 sobre esse, menos 1. Então, essa fórmula vai permitir, esse modelo aqui vai permitir que você saiba quanto tempo você precisa, qual a taxa que você precisa para conseguir atingir sua meta. Se você vai começar aqui com mil e quer atingir o montante de 6 mil, você vai precisar de muito mais tempo, né? Agora, se você não quiser aumentar o tempo, você vai ter que ter uma taxa alta, aqui no caso, 16,1%, que é uma taxa altíssima. Se você aumentar para 24%, você vai precisar de 7%. Aí, será que a gente multiplicar o capital por 10 em 10 anos é muita coisa? Vamos ver, em 10 anos, eu quero multiplicar por 10 meu capital em 10 anos. Quanto será que eu preciso de taxa? Né? Ó, 10 mil, eu quero aplicar 1.000, tirar 10 mil e eu quero saber quanto tempo que em 120 meses, quanto que é a taxa, né? 1,9%. Não é nada tão mágico assim. É possível sim, se você tiver uma operação boa, né? Uma operação de bolsa boa. Tá? Cuidado só, né? Preste atenção que as taxas elas têm que estar equivalentes. Se eu tenho uma taxa por anual, por exemplo, ou mensal, eu tenho que fazer a sua conversão. Tá? Tem que fazer a sua conversão. Né? Então, na aula aqui, a gente está usando somente o quê? As taxas em que o período, né, em que discorre a taxa e o cálculo estão batendo. Então, eu tenho uma taxa por mês e eu quero para 12 meses. Eu quero uma taxa para mensal, né, e eu quero o meu período de apuração está com uma referência mensal. Agora, se eu te der, por exemplo, uma taxa anual e quiser saber qual que é a taxa mensal, aí nós vamos ter que fazer as taxas equivalentes, né? Que seria aqui no módulo 1 e 2, que é o próximo módulo. Né? Então, treinem esses exercícios, façam exercícios, exercitem a mente pensando aqui, por exemplo, olha, eu tenho um capital aqui de 50 mil, recebi uma herança, eu vou aplicar a 2%, né, por um período de 20 anos, quanto que eu vou ter? Aí você vai ter aqui um montante de inacreditáveis 5 milhões e uns quebrados, né, aplicando a 2% ao mês durante 2% ao mês durante 20 anos. Aplicando 50 mil, você teria quase 5 milhões. Né? Claro que 2% é muita coisa, mas mesmo que fosse, por exemplo, 1,2, que não é impossível de obter, ainda assim teria 875 mil em 20 anos. Né? Então, façam esses exercícios, exercitem, façam brincadeiras aqui para ter noção de planejamento financeiro. Né? Em 30 anos, aí já vira um valor absurdo aqui, 3 milhões e pouco. Né? Se a taxa fosse, por exemplo, 2,5%, nem cabe aí. Né? É um valor tão grande, né, que nem cabe aí. Né? Deixa eu ver aqui. Ah, sim, tem que ser uma taxa baixa, 360 meses é muito tempo. Né? Vamos pensar aqui 180 meses, né? É uma taxa de 3%, também é um valor, 3% já é um valor muito elevado. Vamos colocar aqui 1,5%, né? Dá 729 mil. Né? Então, é isso aí. Até a próxima aula.